Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro que estamos tratando é o Evolução em Dois Mundos. Capítulo 14, vamos começá-lo hoje, vai explicar coisas muito interessantes e muito importantes, porque nós estamos vendo ao longo destes capítulos anteriores que há todo um conjunto de preparo, de atenção, de apoio do mundo espiritual superior para o desenvolvimento das formas físicas e das formas espirituais lançadas por Deus, desde o mais simples e ignorante, a fim de que ele possa chegar aos patamares mais avançados. Assim temos o capítulo 14, que vai falar sobre simbiose espiritual. Uma palavra nova, uma palavra diferente, mas nós vamos entendê-la daqui a pouquinho. Como você sabe, este é um livro bastante técnico, bastante cheio de terminologias médicas, científicas, e que muitas pessoas, por causa disso, se queixam de não conseguirem chegar ao fim ou de não conseguirem lê-lo, porque não é uma história, não tem um enredo com personagens. Mas é um livro extremamente denso e rico. E nós estamos procurando, desde o começo desta obra, fazer com que você perca o medo dela. Por isso nós dividimos cada um dos subtítulos de cada capítulo em dois momentos. Primeiro é um resumo que eu mesmo fiz sobre o conteúdo, dando ênfase ao que André Luiz quis dizer naquele subtítulo. E depois que a gente faz o resumo, e eu leio o resumo para você, nós vamos ler o próprio texto, daquele mesmo resumo, o texto original. E aí nós vamos tirando este pavor, este medo de tudo aquilo que às vezes pode intimidar o leitor. Vamos então agora ao slide do resumo. O capítulo 14 vai começar com o primeiro subtítulo chamando de Sustento do princípio inteligente. Você vai ver na tela agora o nosso primeiro slide. Sustento do princípio inteligente. Sustento, né? Que é o sustento? No André Luiz quer dizer que é a fonte de abastecimento, é o que alimenta o princípio inteligente. E é isso que ele vai explicar nesse primeiro subtítulo. Ele diz, e olha, ele faz uma revisão dos processos de abastecimento que o princípio inteligente foi desenvolvendo ao longo das suas diversas etapas evolutivas, desde a sua criação como mônada espiritual. Nós já vimos lá nos programas passados que podemos desenvolver este processo evolutivo da alma, iniciando-a no que é simples e ignorante, a mônada espiritual, e depois vai passar a ser princípio espiritual quando ela começar a atingir o estágio dos vegetais. Depois, quando ela chega no reino animal inferior, ela vai chegar já ao ponto de princípio inteligente. E depois, quando chega já na condição de animal racional, se qualifica como espírito. Então ele está falando aqui que desde a mônada até tornar-se o espírito, mas ele vai parar no princípio inteligente, nesse primeiro subtítulo, a alma vai desenvolver essa busca da alimentação e do sustento. Vamos continuar com o nosso resumo. Passando pelo mundo das plantas, como princípio espiritual, ele dominou o processo da fotossíntese. Através da fotossíntese, ele conquistava a energia necessária. Depois, pelo período das bactérias, quando desenvolveu o processo da alimentação através dos minerais, pela quimiossíntese, rompendo as ligações químicas dos minerais, ele obtinha energia e abastecia-se dela. Chegando aos seres animais superiores, ele atinge o estágio de princípio inteligente, ele desenvolve a biossíntese, transformando a matéria orgânica, a comida que já tinha sido preparada nos reinos inferiores,
já tinha sido transformado em planta, já tinha sido transformado em animal, a carne. Ele pega essa matéria já existente e usa isto pelo fenômeno da biossíntese, transformando-a em alimento e sustento energético. Em todas estas etapas, ele desenvolve e automatiza a sua forma de nutrição. Esse é o primeiro subtítulo. Agora nós vamos para o texto. Nós vamos pegar o subtítulo, está lá no livro. O capítulo 14, Simbiose Espiritual, você vai acompanhar comigo na tela os slides referentes ao texto original. Vamos lá. Sustento do princípio inteligente. Diz André Luiz. O princípio inteligente que exercitara a projeção de impulsos mentais incompletos, fragmentários, para nutrir-se durante largas eras, elevado ao plano espiritual, a condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar, a modelar novos meios de exteriorização em favor do seu sustento próprio. Quando, para um pouquinho aí, vem para mim. Ele está dizendo que, desde o começo, o homem vai ter que fazer todo esse processo de abastecimento. Mas quando ele chega no estágio hominal, ele vai desenvolver, vai modelar novos meios de exteriorização para sustentar-se. Porém, apesar dele ter dito isto aqui, ele não vai tratar deste assunto aqui neste subtítulo. Ele vai tratar no seguinte. Agora, então, você vai acompanhar comigo no mesmo slide. Ele faz uma retrospectiva, ele leva a gente lá para o começo. Olha, no mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, o cloroplasto, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para produzir, elaborar as matérias orgânicas. E lançando-se de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Ele então faz isso, ele se alimenta e produz gases que vão também interferir na atmosfera. Depois, no domínio de certas bactérias, inteirou-se, aprendeu sobre os processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química obtida na oxidação dos corpos minerais. Se alimentava, nós lembramos do Leptótrix, já falamos dele, comia as pedras, o ferro que existia nas rochas, foi dissolvendo estas rochas. Aí ele continua. Já entre os seres superiores, deixando a bactéria e entrando no reino animal, consagrou-se, dedicou-se, passou a adotar um outro processo, um outro procedimento, que é o da biossíntese. Síntese é você pegar uma coisa e transformá-la. E o que ele vai fazer é pegar alguma coisa que já está viva, biossíntese, vai transformar aquilo e produzir energia. Então ele se dedicou à biossíntese em uma nova troca de substâncias nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Habituado aos fenômenos do anabolismo, anabolismo é o quê? É o metabolismo que produz moléculas complexas a partir de moléculas simples. Na incorporação dos elementos que ele se nutre, e também acostumado ao catabolismo, que é o processo inverso do anabolismo, na desassimilação respectiva, automatiza nele próprio, nessa sua existência, em uma metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica. Isso vai se tornando comum, vai se tornando automático, através dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Então ele está dizendo, o homem que agora já está num outro patamar, que ele vai dizer no próximo segmento, está desenvolvendo a automatização dos processos
de manutenção. Seja quando eu estava na região das plantas, depois das bactérias, iniciando-se no reino dos animais, ele vai usar cada vez um pouco mais complexo o sistema de produção ou de destruição destes elementos metabólicos, chegando ao nível da biossíntese, quando se a planta produz o próprio alimento utilizando a luz do sol, se a bactéria utiliza o próprio alimento transformando a química das rochas, a química dos minerais, o homem não produz, o animal não produz o próprio alimento. O animal não faz fotossíntese. O animal não tem condições de retirar da rocha como faziam as bactérias. Ele precisa todo um processo que vai ser desenvolvido paulatinamente para que, ao comer o que já está pronto, aquilo que os vegetais produziram, isso possa ser depois metabolizado. Ao comer o corpo de animais mortos, carne daqueles que estão já disponíveis, isto também tem que ser processado. Isso tem que ser transformado. Então, é muito mais delicado e muito mais complexo esse processo já no reino dos animais. Porém, quando nós atingimos o estágio de seres humanos, entra um outro fator. E você vê que o que nós resumimos, basicamente, é aquilo que André Luiz está explicando nesse primeiro subtítulo. Agora nós vamos para o subtítulo seguinte, cuja denominação é Início da Mentossíntese. Bom, nós vimos a fotossíntese, a quimiossíntese, a biossíntese. Por quê? Porque cada um tem a sua origem ou na luz, ou na química, ou na própria vida já processada. Ora, o homem vai estar trabalhando o que se chama mentossíntese. Vamos ao nosso slide do resumo. Vamos lá. Ao chegar ao estágio de espírito, agora dotado de pensamento ininterrupto, um pensamento que não é fragmentário, passa a um outro estágio de absorção energética. Então, ele vai absorver energia. Ele tem tudo aquilo que os anteriores também possuem, alimentando-se da biossíntese agora, mas ele vai desenvolver uma outra coisa, um outro estágio de absorção. Inicia, diz André no nosso resumo, inicia o desenvolvimento da troca de fluidos mentais multiformes, de várias formas, fluidos mentais, emitindo ideias e radiações. Ele emite ideias e radiações e ele assimila radiações e ideias dos outros. Olha que interessante. A partir daqui, quando ele se torna espírito hominal, portanto, a mônada passou pelo mônada espiritual, depois por princípio espiritual, depois por princípio inteligente, agora ele é espírito. E nós vimos isso no final do capítulo 6 deste livro, que quando o homem atingiu mesmo no estágio de ser primitivo das cavernas, a região evolutiva, ser humano, ele passa a produzir pensamento contínuo que se espalha pelo cosmos. Então ele passa a emitir um sinal, como se fosse o nosso roteador, ou aquilo que você põe na sua casa para que o sinal seja capturado por todos os aparelhos eletrônicos. Ele emite isto. E olha que interessante. Agora ele está emitindo, mas ele também recebe. E é isso que é a nova etapa do ser espiritual, a mentossíntese. Vamos ver então, na continuidade do resumo, algo que é interessantíssimo também. Antes de chegar à condição de ser humano, ele procurava o alimento por instinto. Ele comia qualquer coisa. Ele não tinha preferência. Dentro do espectro que era seu campo de alimentos, ele comia carne podre, ele comia cadáver, animais inferiores. Você nunca viu um cachorro do mato ou uma onça? Tá, eu não gostei dessa gazela, eu vou pegar um.
um coelho. O coelho tem uma carne mais macia. Eles não colhiam presa, comiam. Então, no reino inferior, os animais irracionais, ele se alimentava por instinto. E olha, você vê, depois que o leão enche a barriga, ele está pouco se lixando. O bichinho pode passar do lado dele que ele não faz nada, ele não tem fome. Não vai comer, não vai correr atrás, não vai matar. Ele não guarda comida para fazer estoque. Ah, amanhã vai ser difícil, então eu vou deixar isso aqui debaixo da terra para amanhã. Não, ele come o que ele precisa. E larga o resto para os outros que também precisam comer e venham se abastecer. Ele não faz uma reserva. Agora, voltando ao texto, ele tem o senso dos sabores. Quando ele chega no estágio de ser hominal, espírito, ele já sabe o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, o que é amargo. Ele desenvolve uma capacidade de percepção de sabor através da deglutição, paladar. E ele pode escolher, gostei disso ou não gostei disso, eu quero isso mais cozido, quero isso mais cru. Antes, continua o resumo, o instinto o empurrava para o sexo reprodutivo, somente atraído pelos feromônios do cio, aquele período da fêmea, que pelo odor que emite, atrai o macho, dizendo que ela está pronta para ser fecundada, para produzir a produção de uma nova geração. Fora este período, não havia uma procura do macho ou da fêmea pelo macho, não havia. Porque não havia indicador químico para o olfato preparado. Porém, agora, no estágio humano, o que acontece? Ele sente atração afetiva constante. Ele tem carinho, ele deseja ter intimidade, ele começa a gostar da pessoa, a pessoa começa a gostar dele. Mesmo que não seja para apenas o período da procriação, outros fatores agora ligados ao afeto se metem neste caminho, que não o odor. Veja só que área bastante interessante essa da evolução. Continuamos no slide. O prazer de comer, o prazer da sensação física, se coloca como motor da experiência, tanto na alimentação física, quanto no abastecimento afetivo. É o prazer agora. Aquilo é gostoso, eu vou fazer. Eu vou comer, eu vou buscar, eu vou melhorar, eu vou pôr tempero, vou colocar sal, vou pôr açúcar. A morte, porém, o afasta dos prazeres. Quando o corpo morre, nesse estágio, ele não tem mais como realizar esses prazeres. E fica por um tempo impedido do desfrute. E esse impedimento permite que haja uma revitalização das suas experiências. Ele volta a pensar, puxa, eu não fiz quanto devia, eu fiz mal feito. Ele, como uma árvore, e você vai continuar a ler aí comigo o texto, como acontece com uma poda planta. Você tem uma árvore, você vai lá e corta os galhos, e você perceberá que depois de um certo tempo, há uma eclosão de vitalidade. A árvore agora, vou fazer de novo, vou fazer melhor. Então, afastado daqueles que ele mais ama pela morte, ele se revolta com esse afastamento. Ele não gosta de ficar longe, de poder se alimentar, de poder fazer o sexo que agora ele fazia por afeto. Então ele permanece fluidicamente ligado aos membros do clã físico. Aquele grupo de onde ele saiu pela morte é o seu clã físico. E então ele fica por ali, aprendendo a automatizar a alimentação afetiva, respirando e vivendo justaposto ao hausto, ao hálito e ao calor destes outros seres alheios. E neste subtítulo, André Luiz está explicando como que se dá o desenvolvimento dessa necessidade de abastecimento através dessa troca
ele já no reino hominal, ele já não tem mais os impulsos instintivos puros. Sobre estes impulsos desenvolve-se uma capacidade de eleição, de escolha, de seleção pelo prazer. E ao fazer isso, naturalmente, ele vai desenvolver uma aptidão maior para determinadas atitudes e menor para outras. Porém, chega a morte. A morte o afasta. É como se, de repente, ele que estava lá na zona do zoológico, estava vivendo o ambiente que era comum para ele, de repente ele é tirado dali e posto para o lado de cá do vidro. Agora ele tem que ficar olhando. Ninguém de lá o vê, mas ele vê todo mundo. Então, imaginemos que estaríamos falando de um ambiente dos macacos. Alguém tira um macaco e põe para o lado de fora. Ele pode ir na jaula do leão, ele pode assistir o pinguim, ele pode ver na vitrine os outros animais, mas ele vai ficar ali, na paredinha de vidro, onde estão os outros macacos, porque é o ambiente dele. Ele vai ficar ali, vai ficar vendo se alguém vem até ele. E isso acontece com o espírito. Então ele começa a desenvolver, mesmo estando do outro lado da vida, uma conexão com os que estão encarnados, desenvolvendo assim a chamada assimilação vibratória da mente. Agora nós vamos para o texto. Você vai ver os slides aí na tela. O início da mentossíntese. André Luiz vai explicar isso. Acompanhe comigo. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, se altera nele, na sua individualidade, um modo particular. Como é que agora ele se conduz? Isso se modifica. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque está baseada na troca de fluidos mentais variados, multiformes. Através destas trocas, através desses fluidos, ele emite suas próprias ideias e radiações e assimila as radiações e as ideias dos outros. O impulso que lhe surgia na mente embrionária, como o interesse acidental de posse, de possuir, de ter, diante da necessidade de alimento que ele precisava obter de vez em quando, agora não é mais um impulso, agora já é um desejo consciente. Eu tenho que comer, eu tenho que arrumar, eu vou escolher este ou aquele. E, sobretudo, o anseio genese, necessidade de transmissão de genes, aquilo que era instintivo e que se lhe sobrepunha à vida normal em certos períodos, geralmente o período do cio, quando a atração dos feromônios das fêmeas fazia com que ele procurasse a fêmea para copular com ela e perpetuar a espécie, em períodos certos, definidos, converteu-se agora em uma atração afetiva constante. Ele já não está esperando sinais da maturidade para a copulação. Ele está constantemente interessado, afetivamente desenvolvendo esse desejo. Aparece dessa forma, diz André Luiz, sede de satisfação invariável. Ele tem sede como estímulo à experiência. Aquela sede, eu quero mais, eu quero fazer de novo, eu quero comer mais, eu quero ter mais opções. É uma alavanca, um estímulo à experiência. Esse esboça na sua alma a grandeza, a excelsitude de um amor, vai acontecer lá na frente, encravado no egoísmo. Ele começa a sentir o amor como um egoísmo de querer tudo para ele, querer ficar com aquela pessoa, de querer tomar aquela comida, e ele é o dono. Como se fosse um diamante em formação no carbono puro. Você sabe que o diamante, ele é
transformação lenta e gradual do próprio carvão. E estes carvões, submetidos à pressão, ao passar do tempo, a temperaturas, etc., podem transformar-se, cristalizando-se ainda mais em um diamante. Totalmente diferente do carvão. Então você está vendo que, a partir dali, dessa rusticidade do prazer, do querer, do ser proprietário daquilo que é gostoso, ele vai desenvolvendo, nascendo então no egoísmo, ele vai desenvolvendo lá na frente as noções do amor. Mas aí vem a morte. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno propriedade do afeto. Ele não pode, ele não é mais dono. Tiraram ele lá do ambiente do zoológico e puseram agora no ambiente para ele ver o que está acontecendo. Ele não está mais lá subindo na árvore, não está mais catando fruta. Ele está agora sozinho, vendo todos fazerem isso. Só que os outros não o veem. Então, de repente, se interrompe nele todas essas relações no terreno da propriedade, do afeto. E a criatura humana, já agora como espírito, iniciando-se no pensamento contínuo, ela se sente quebrada e aflita. O que aconteceu? Como é que ninguém me vê? Cada vez que a morte chega, ele perde a vida física. A liberação da veste densa, da roupa carnal, lhe impõe novas condições vibratórias. Agora ele está do outro lado, não tem a carne. Como que o obrigando a ocultar-se temporariamente entre os seus mais próximos. E essa ocultação tem a finalidade de dar mais vida àquelas experiências que ele teve. Como acontece a uma planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Eu estava lá, agora não estou. Mas eu quero voltar. Eu, quando voltar, vou fazer menos coisas erradas. Ele começa a ter essa busca para, quando voltar, ter um outro comportamento. Aí André Luiz continua dizendo que passam-se muitas e muitas eras, né? Épocas numerosas são empregadas para que o homem domine o corpo espiritual. Esse corpo que ele está agora vivenciando as experiências da falta da matéria. Morreu o corpo, ele está do outro lado com o perispírito. E então ele passa inúmeras experiências desta para ele tomar conta, dominar o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla. Então ele não tem uma consciência tão ampla assim, ele precisa desenvolvê-la. Porque, diz André, como ele deve compreender por ele mesmo o caminho em que ele tem que se conduzir para a glória divina, também ele deve atribuir a si mesmo os bens e os males, as alegrias e as dores da sua caminhada. Ele vai começar a compreender que o que ele fez de bom vai ser bom, o que ele fez de ruim vai ser ruim. Excluído, arrebatado, tirado daqueles que ele mais ama, e ainda incapaz de entender essa transformação da paisagem doméstica da qual ele foi afastado, esse espírito se revolta comumente contra as novas lições da vida, às quais ele é convocado, em um plano diferente daquele que ele estava acostumado. E então ele permanece fluidicamente algemado aos que são afins, com o seu sangue, com os seus desejos, dividindo com eles a experiência vulgar. Então ele fica no lugar, mesmo depois de morto o corpo, seu espírito ficará com aqueles que estão ali perto, com aqueles que estão fazendo as mesmas coisas que ele estava acostumado. Nesse sentido, será, portanto, razoável recordar que, em seu recuado pretérito, aprendeu automaticamente a respirar e a viver justaposto ao hausto, ao calor, ao hálito daqueles que ele amou e que ficaram na terra. Esse é o processo de afinização e de começar a sentir estas realidades do mundo espiritual em contato com o mundo físico. Interessante, né? A gente vai para o subtítulo Simbiose Útil agora. Você vai ver comigo o resumo. Vamos lá.
A simbiose útil. Aqui que André Luiz vai explicar o que é simbiose. É a associação de dois seres vivos que vivem em comum. Dois seres vivos que estão em comum, estão associados, estão combinando suas qualidades para conseguirem delas tirar algo além do que suas próprias qualidades poderiam. Aqui se descreve, neste trecho, a união de vidas para a melhoria de ambas, usando a simbiose do cogumelo com a alga como exemplo, tanto quanto a interação de certas leguminosas com as bactérias do solo. Basicamente, nesse subtítulo, André Luiz vai explicar só isso. Tanto que o texto é longo, mas o resumo deixa bem claro o que ele vai dizer. Ele vai citar pesquisadores, vai citar homens que foram desenvolvendo todas essas realidades, mas nós vamos ao texto, vamos ver. Simbiose útil. Revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como por exemplo, aquela que existe entre o cogumelo, o fungo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas, ou filamentos dos cogumelos, se intrometem nas gonídeas, ou células das algas, e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios. Austórios é uma protuberância de um filamento de fungo que penetra na célula, como se fosse um canudinho, as células da alga. Nós vamos ver a imagem daqui a pouco. E ali ele efetua a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo, fungo, envolve-lhe, empalma-lhe a existência, abarca a célula da alga. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida pelo fungo contra a perda de água e recolhe dele, por absorção permanente, águas e sais minerais, gás carbônico e elementos nitrogenados, também chamados de azotados. Motivo pelo qual os líquens, que são esta agregação de fungo com alga, os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio ambiente. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram podendo viver um ao lado do outro, no mesmo talo, pelo fenômeno da parabiose, ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também acontecer que um líquen se transfigure de aspecto, quando uma espécie micológica de fungo vem em sucessão a uma outra. Antigamente se julgava na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo de certas criptogâmicas, plantas, cujos órgãos de reprodução estão ocultos ou pouco aparentes. Mas Schwendener incumbiu-se de salientar-lhe, de realçar a sua existência complexa. E Bonnier e Bornet, mais tarde, chamaram para si a obrigação de demonstrar-lhes a simbiose. Estes dois últimos disseram que não, são dois que estão unidos, experimentando, fazendo com que pudessem cultivar independentemente os dois elementos integrantes dessa simbiose, o fungo e a alga. Cultura essa que, iniciada no século passado, ele está se referindo ao século XIX aqui, porque o livro foi escrito no século XX, somente nos últimos tempos conseguiu pleno êxito, demonstrando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste que fazem na simbiose, vivendo isoladamente, ela é indiscutivelmente frágil e precária. Enquanto que, quando estão juntos, essa vida se torna mais robusta e duradoura. Um outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam em seus tubérculos, suas raízes,
as suas micorrizas, nodosidades, chamadas de micorrizas, caracterizadas por saliências, por pequenos nós, onde se albergam, onde guardam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação do nitrogênio atmosférico, processo pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, desenvolvendo-lhe ou devolvendo à terra o nitrogênio que foi gasto no serviço. Então você viu que basicamente ele está explicando aquilo que nós falamos no resumo, que existe simbiose dos seres para que eles possam ter mais vantagens evolutivas. Agora nós vamos para o último subtítulo, simbiose exploradora. Aqui nós vimos que era a simbiose útil. E agora vamos para uma simbiose exploradora. Não é tão útil assim, ela geralmente gera algum problema. Vamos lá ao nosso resumo. Simbiose exploradora. Nesse subtítulo, ele explica o tipo de simbiose que se aproxima do parasitismo, onde uma das formas de vida explora recursos da outra e pode produzir-lhe prejuízos e danos que podem, inclusive, serem fatais. Cita como exemplo o caso das micorrizas das orquídeas, além da simbiose entre algas e animais, na qual as algas se alojam no plasma das células que atacam, como, por exemplo, entre protozoários e esponjas, turbelários e moluscos, nos quais se implantam, estas algas se implantam com segurança. Aqui nós temos então o resumo. E agora vamos ler o que André Luiz explicou nessa simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis de simbioses que não são simples e úteis, como sejam as das micorrizas das orquidáceas, em que um cogumelo, um fungo, aparece ali como sendo invasor da raiz da planta. Caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às disposições do assaltante, encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Cowlery, com justeza de conceitos, tal simbiose deve ser identificada, catalogada na patologia comum como um tipo de parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que elas atacam, como acontece com protozoários e esponjas, turbelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. E agora que nós vimos os dois últimos subtítulos, eu quero mostrar algumas imagens para você. Vamos lá para a primeira delas. Aí vocês estão vendo os líquens. Lá na simbiose útil, nós vimos que os líquens são a união de fungos com algas. Ali vocês estão vendo essas imagens de microscópio eletrônico, mostrando a alga unicelular verdinha e os braços daquilo que nós vimos André Luiz chamar de austórios. Esses canudinhos que entram, vocês estão vendo embaixo, naquele quadradinho menor em desenho, existem uns apêndices que entram no interior lá das células, chamados austórios, que saem da hifa. A hifa está ali em amarelo à esquerda, no desenho embaixo, e ela põe como se fossem os dedinhos, enfiando assim, onde estão as células das algas. Os fungos fornecem água para as algas, para que elas possam realizar a fotossíntese. E as algas fornecem a matéria orgânica para que os fungos se alimentem. Essa combinação produz os líquens. Ali você vê à direita tipos de líquens que estão nos galhos das árvores, os que estão nas pedras, têm colorações diferentes, têm formatos diferentes. São estes aos quais André Luiz está se referindo na simbiose útil. Agora nós vamos para outra imagem, onde vamos ver as simbioses também ligadas às tais micorrizas. Vamos lá. Aí vocês veem, micorrizas é um mutualismo
Mutualismo é conviver juntos, né? Entre fungos e raízes de plantas. Pela relação de mutualismo trófico, fungos micorrízicos arbusculares absorvem minerais para a planta e a planta fornece carboidratos e aminoácidos para os fungos. Vejam nas imagens, a primeira à direita em cima, umas colorações esbranquiçadas ali nas raízes. Então, os pequenos poros, os pequenos tubérculos, são os nós, onde estão os fungos que vão produzir, ou melhor, as bactérias das micorrizas que vão fornecer benefícios para a planta. E a planta fornecerá para eles também benefícios. Agora, embaixo à esquerda, você vê como fica mais claro mutualismo entre micorrizas e plantas. Nas raízes, vocês veem que as raízes parecem os cabelinhos, mas tem umas, como se fossem umas cebolas, umas bolotas, são justamente as nodosidades onde as micorrizas estabelecem. Na foto do meio, vocês veem a mesma coisa, e bem ampliados, vocês veem os fungos micorrízicos à direita, formando as hifas, esses pequenos filamentos verdinhos envolvendo a raiz da planta, que é mais rombuda, mais grossa, são as hifas que estão envolvendo os talos das raízes para produzir e trocar benefícios que as micorrizas fornecerão. Esses fungos micorrízicos fornecem minerais para a planta. É mais fácil, a planta se abastece melhor com a presença deles. Então, são simbioses úteis. Porém, esses mesmos fungos micorrízicos, em alguma medida, quando atacam certas orquídeas e com certos tipos de fungos, eles podem matar a orquídea. Não esses que estão nas raízes fazendo um mutualismo benéfico, mas existem fungos agressivos, estando nas raízes de certas orquídeas, produzem a morte dela. E nós estamos vendo isso. Por que André Luiz está falando dessas coisas? Porque nós estamos vendo como é que ele vai levar a mentossíntese. Nós vamos estar relacionando-nos com os outros seres com base semelhante a essa interação, a essa simbiose boa ou essa simbiose má. Vai ser para o próximo programa, próxima semana. Mas não fique esperando chegar, não. Vai lendo, lê o restante que você vai ver quanta coisa boa André Luiz vai nos trazer neste capítulo 14, para a gente entender até o que acontece nos dias de hoje em processos obsessivos, em processos de vampirização, em influenciação de uns com os outros, sucção de energia, de abastecimento da vitalidade alheia, tudo isso nós vamos ver com André Luiz no próximo programa. A gente agradece muito o carinho de todos vocês, as manifestações, os comentários, os joinhas, os compartilhamentos, porque outras pessoas poderão descobrir essa beleza que muitos têm medo de enfrentar, mas que nós estamos tentando levar a você da melhor forma. Então, não perca, faça outros também saberem dessas mesmas coisas. Na próxima semana nós vamos dar continuidade para encerrarmos o capítulo 14. Muito obrigado pelo seu carinho, até lá e muita paz.